O futebol tem dessas coisas que ninguém consegue explicar direito, pois nasce de um sopro, de um sussurro no corredor ou de uma postagem misteriosa nas redes sociais que faz o coração do torcedor disparar sem qualquer aviso prévio. Quando o assunto envolve uma das camisas mais pesadas do planeta e um dos maiores gênios da história recente do esporte, a imaginação corre livre pelas arquibancadas. É exatamente esse o sentimento que tomou conta das conversas nos últimos tempos, criando uma atmosfera de pura expectativa sobre a possibilidade de um craque internacional desembarcar em solo carioca. A ideia de ver um maestro consagrado vestindo a mítica faixa diagonal preta e branca parece saída de um sonho. Mas no universo da bola as linhas entre o impossível e a realidade costumam ser muito tênues. A torcida sabe perfeitamente o tamanho da sua própria história e como São Januário atrai narrativas grandiosas, repletas de reviravoltas e momentos heróicos. Ver um jogador que já conquistou o topo do mundo e levantou as taças mais cobiçadas da Europa associado ao clube, desperta um orgulho profundo na alma vascaína. Não se trata apenas de uma possível contratação, mas sim do resgate de uma essência que sempre buscou o pioneirismo e a grandiosidade em cada capítulo de sua trajetória secular. Cada boato que surge nas esquinas e nos grupos de conversas ganha contornos de epopeia, alimentando a paixão de quem vive e respira o clube intensamente todos os dias. O burburinho começou de maneira despretensiosa, como quase toda grande especulação que agita o mercado da bola nos períodos de transição. Alguns dizem que houve uma sondagem informal. Outros preferem acreditar que o próprio atleta manifestou o desejo de viver o calor do futebol sul-americano antes de encerrar sua vitoriosa carreira. Essa névoa de mistério é o combustível perfeito para que os apaixonados comecem a projetar escalações, imaginar passes milimétricos no meio-campo e idealizar a festa da recepção no aeroporto. A verdade é que o torcedor não precisa de contratos assinados para começar a sonhar acordado com dias de glória. A especulação ganha força porque o futebol brasileiro passou a ser um porto seguro e atraente para grandes estrelas que buscam novos desafios e um contato mais caloroso com as arquibancadas. O calor humano, a pressão por resultados e a mística de jogar em estádios históricos exercem um fascínio genuíno em atletas que já ganharam tudo no velho continente. Para um meio-campista que tem a visão de jogo como sua maior virtude, reger a orquestra em um ambiente tão passional seria o fechamento com chave de ouro de uma trajetória impecável. A torcida compreende esse magnetismo e usa isso como argumento para validar o que muitos chamam de utopia. Olhar para o gramado e imaginar aquele toque refinado de 3 dedos, a cadência perfeita ditando o ritmo do jogo e a liderança silenciosa orientando os mais jovens é algo que arrepia qualquer um que ame o esporte. São Januário sempre foi o templo dos milagres e das causas consideradas perdidas, o que torna qualquer boato astronômico perfeitamente plausível dentro daquela atmosfera. Os céticos podem apontar os valores envolvidos ou a complexidade de uma operação desse tamanho, mas o verdadeiro apaixonado prefere focar na magia do futebol. Afinal de contas, se a história do clube foi construída quebrando barreiras, por que não acreditar em mais um capítulo inacreditável? Os bastidores do clube fervem enquanto a imprensa tenta decifrar os sinais emitidos por empresários e intermediários que circulam pelos grandes centros esportivos. Uma curtida em uma foto antiga, um comentário sutil sobre a beleza do Rio de Janeiro ou uma camisa de time guardada no armário são elementos suficientes para construir uma narrativa sólida na cabeça dos torcedores. O futebol vive muito mais dessas sensações e da expectativa do que da frieza dos números e dos balanços financeiros, pois a emoção de torcer reside justamente na capacidade de acreditar no extraordinário. A especulação segue seu curso, alimentando debates calorosos e enchendo os olhos de quem espera ver o manto sagrado honrado por mãos tão talentosas. A mística da camisa cruz-maltina tem um peso que atravessa o oceano, se faz com que astros consagrados olhem para o Brasil com respeito e admiração. Há uma sensação compartilhada de que grandes jogadores pertencem a grandes palcos, e a colina histórica, sem dúvida, um dos palcos mais viscerais do futebol mundial. Essa ligação invisível entre a genialidade do atleta e a paixão da torcida cria um enredo perfeito para cronistas e criadores de conteúdo explorarem cada possibilidade. Cada detalhe que surge é analisado sob a lupa da esperança, transformando o cotidiano da torcida em uma contagem regressiva para algo que pode mudar o patamar do clube. Os mais velhos relembram contratações históricas que pareciam impossíveis e acabaram se concretizando, provando que o impossível é apenas uma opinião temporária quando o clube decide agir.
Essa memória afetiva serve como escudo contra o pessimismo e dá força para que a especulação continue viva nas rodas de conversa. A juventude, por sua vez, abraça a novidade com a energia de quem quer ver o clube brilhando intensamente nos principais cenários nacionais e internacionais. Esse encontro de gerações em prol de um mesmo ideal mostra como o futebol é capaz de unir pessoas através de um simples boato de mercado. A movimentação nas redes sociais reflete perfeitamente esse turbilhão de emoções que toma conta dos corações vascaínos a cada nova onda de boatos. Montagens do craque vestindo o uniforme, vídeos destacando seus melhores momentos com trilhas sonoras emocionantes e campanhas espontâneas invadem a internet em questão de minutos. O engajamento da torcida é uma força da natureza que chama a atenção do mundo inteiro, inclusive do próprio staff do jogador, que certamente percebe o tamanho do carinho antes mesmo de qualquer negociação avançar. Essa demonstração de amor gratuito é o maior cartão de visitas que o clube pode oferecer a qualquer profissional. Enquanto nada se define oficialmente, o ambiente do futebol continua sendo alimentado por essa doce expectativa que torna os dias de jogo ainda mais intensos. Cada partida passa a ser vista como um ensaio geral para a chegada do grande maestro que organizará o meio-campo com sua classe incomparável. Os companheiros de equipe certamente ouvem os rumores e se sentem motivados com a possibilidade de dividir o vestiário com uma lenda viva do esporte mundial. Esse efeito cascata provocado por um simples rumor mostra como a grandeza do clube permanece intacta, independente do momento em que se encontra. A diretoria mantém o silêncio estratégico que costuma acompanhar as grandes movimentações de mercado, evitando alimentar falsas esperanças, mas também sem fechar as portas para o sonho. Esse comportamento enigmático só faz aumentar a curiosidade de todos, gerando teorias sobre reuniões secretas e contratos sendo redigidos na surdina. O torcedor, escolado pelas idas e vindas do mercado da bola, sabe ler as entrelinhas e busca sinais de otimismo em cada declaração oficial concedida aos microfones. A esperança é a última que morre, e no futebol ela se renova a cada amanhecer com uma força impressionante. Imaginar o momento exato em que o jogador pisaria no gramado de São Januário pela primeira vez, ouvindo o rugido da torcida ecoando pelas arquibancadas, é o suficiente para arrancar lágrimas dos mais sentimentais. O futebol é feito desses momentos que marcam uma vida inteira, e a contratação de um atleta desse calibre seria um marco divisório na história moderna do clube. As conversas continuam ganhando força nas esquinas, nos ônibus e nos locais de trabalho, mostrando que o clube é um assunto onipresente na vida de quem carrega essa paixão no peito. A especulação sobre o futuro do meio-campista croata na colina é o tema que une todos em uma só voz. A beleza do rumor reside justamente na sua capacidade de nos afastar da realidade, muitas vezes dura do calendário esportivo para nos transportar a um lugar onde tudo é perfeito. Nesse cenário imaginário, as assistências são impecáveis, os títulos estão garantidos e a sintonia entre o campo e a arquibancada é absoluta. É por isso que o torcedor defende boato com unhas e dentes, recusando-se a aceitar a frieza dos analistas que tentam colocar os pés de todos no chão. Deixem o torcedor sonhar, pois é o sonho que mantém a chama do futebol acesa mesmo nos momentos de maior calmaria do mercado. O impacto cultural de uma transferência desse porte iria muito além das 4 linhas do gramado, transformando a rotina do clube em um evento de interesse global. Camisas com o nome do craque seriam vendidas nos 4 cantos do mundo, e os olhos da imprensa internacional se voltariam semanalmente para o Rio de Janeiro para acompanhar os passos do gênio. O clube retomaria seu lugar de destaque nas manchetes globais, consolidando sua marca como sinônimo de pioneirismo, coragem e paixão popular. Essa visão de futuro estimula investidores e parceiros a olharem para a especulação com olhos atentos e cheios de interesse comercial. Os analistas de futebol debatem exaustivamente como o estilo de jogo do atleta se encaixaria na estrutura tática atual da equipe, buscando entender se ele seria o cérebro que falta para organizar as jogadas ofensivas. Sua capacidade de reter a bola sob pressão, encontrar espaços onde ninguém mais enxerga e ditar o ritmo do confronto seria um trunfo inestimável para qualquer treinador. O torcedor comum não se preocupa tanto com as pranchetas, mas sabe intuitivamente que a qualidade técnica individual tem o poder de resolver jogos difíceis e encantar a plateia. O talento puro é universal, e não precisa de grandes explicações para ser compreendido e admirado. A própria trajetória de superação do jogador, que saiu de um cenário de dificuldades na infância para se tornar o melhor do mundo,
Combina perfeitamente com a história de luta e superação do clube carioca. Essa identificação de valores humanos torna o casamento entre o atleta e a instituição algo natural, na mente de quem valoriza os aspectos sociais e históricos do esporte. O clube que sempre acolheu os marginalizados e lutou contra o preconceito seria o lar perfeito para um atleta que conhece o valor do trabalho duro e da resiliência. Essa conexão espiritual é o que dá um sabor especial a toda essa especulação de mercado. Conforme os dias passam e os rumores não se dissipam, a ansiedade da torcida vai atingindo níveis elevados, transformando cada noticiário esportivo em um evento imperdível. Os telefones celulares não param de receber notificações com supostas atualizações sobre o caso, e cada criador de conteúdo busca trazer uma nova perspectiva para acalmar ou atiçar o coração dos apaixonados. A verdade por trás dos bastidores pode ser complexa, mas a paixão popular simplifica tudo com o desejo puro de ver a bola rolar nos pés de quem sabe tratá-la com carinho. O futebol respira essa energia contagiante que emana das massas. A especulação também serve para mostrar a força institucional do clube, provando que mesmo diante de desafios estruturais e financeiros, o nome da instituição continua sendo forte o suficiente para atrair os olhares dos maiores nomes do esporte. Nenhuma crise é capaz de apagar a glória do passado e o potencial do futuro de uma agremiação que nasceu do povo e para o povo. Ver o clube inserido nesse patamar de discussões eleva a autoestima do torcedor, que passa a caminhar pelas ruas com a certeza de que dias melhores estão por vir. A camisa tem peso, a história tem voz e o futuro reserva grandes surpresas. Os jogadores do elenco atual certamente acompanham toda essa movimentação, com um mistério misturado à admiração profunda pelo colega de profissão. Dividir o gramado com alguém que possui uma galeria de troféus tão vasta e um respeito unânime em todo o planeta é um aprendizado diário que acelera o desenvolvimento de qualquer jovem talento da base. A presença de uma referência desse tamanho eleva o nível de exigência e dedicação de todos ao redor, criando um ambiente de alta performance propício para a conquista de grandes objetivos. O efeito motivacional de um rumor como este já se faz sentir no cotidiano da instituição. A torcida continua fazendo a sua parte, demonstrando que o amor pelo clube não conhece limites geográficos ou financeiros quando o objetivo é ver o time brilhar. Mensagens em idiomas estrangeiros inundam as páginas oficiais do atleta, convidando-o a conhecer a cidade maravilhosa e a sentir a energia única que emana de São Januário em dia de jogo decisivo. Esse carinho virtual pode parecer pequeno diante de contratos milionários, mas tem um valor imensurável para quem valoriza o respeito e a idolatria sincera de uma massa apaixonada. O torcedor joga junto, dentro e fora das quatro linhas. Imaginar o primeiro gol do craque com a camisa vascaína, com aquela comemoração característica correndo em direção aos braços do povo, é um exercício que alimenta a alma de qualquer vascaíno. O grito contido na garganta explodiria com uma força capaz de estremecer as estruturas da zona norte do Rio de Janeiro, sacramentando uma união que começou como um simples boato na internet. O futebol é a arte de tornar o impossível em realidade através da fé inabalável de uma coletividade que se recusa a desistir de seus sonhos mais audaciosos. O humor continua vivo porque a paixão que o sustenta é eterna. As conversas nos bares tradicionais ao redor do estádio ganham contornos nostálgicos e projetistas, misturando as glórias de outrora com o futuro radiante que a chegada de uma estrela internacional poderia proporcionar. Os veteranos contam causos de outras épocas para provar que o clube sempre foi o destino dos grandes homens, enquanto os mais novos pesquisam voos e rotas que o atleta poderia fazer para chegar ao Rio. Esse ecossistema de esperança é o que mantém o futebol vivo e vibrante, mostrando que o esporte vai muito além do resultado final exibido no placar eletrônico ao término do tempo regulamentar. A imprensa internacional começa a olhar com curiosidade para a força dos boatos no Brasil, publicando notas que repercutem o barulho feito pela torcida nas redes sociais. Esse eco global mostra que a especulação não é apenas um delírio local, mas sim um movimento que carrega um fundo de possibilidade real, dentro da dinâmica imprevisível do mercado moderno. O futebol globalizado permite que destinos aparentemente distantes se cruzem de forma surpreendente, e o destino do meio-campista pode muito bem passar pela tradição e pelo calor da torcida mais apaixonada do país. O mistério que envolve o desfecho dessa história é o que mantém todos nós ligados e atentos a cada pequena movimentação nos bastidores do futebol mundial. Uma mala despachada,
Uma declaração enigmática em uma coletiva ou a escolha de um período de férias no hemisfério sul tornam-se pistas valiosas em uma investigação movida pelo amor ao clube. O torcedor é um detetive por natureza quando o assunto é o bem-estar e o fortalecimento do seu time de coração, buscando sempre encontrar a verdade que conforte seus desejos mais profundos. O desfecho ainda não foi escrito, mas a jornada até aqui tem sido emocionante. Mesmo que o tempo passe e os caminhos tomem rumos diferentes, a especulação terá cumprido seu papel de reacender a chama da ambição e do orgulho no peito de cada torcedor que ousou acreditar. Mostrou que o clube não está esquecido e que sua camisa continua exercendo um fascínio poderoso sobre os grandes nomes da história do esporte. A certeza de que a instituição merece os melhores profissionais e os maiores palcos é um sentimento que fica enraizado na mentalidade da arquibancada para as próximas janelas de transferência que virão. O gigantismo do clube é permanente e inquestionável. Pensar na cadência que o meio-campo ganharia com a experiência acumulada em finais de grandes torneios e disputas intensas é um colírio para os olhos de quem aprecia o futebol bem jogado, baseado no toque de bola e na inteligência tática. O ritmo frenético do futebol sul-americano ganharia uma pausa inteligente, um momento de respiro necessário que só os grandes pensadores do esporte conseguem proporcionar no calor da batalha. A torcida anseia por esse futebol clássico, elegante e eficiente que o craque domina como poucos na história recente da bola. A atmosfera nos arredores de São Januário muda quando um rumor desse tamanho ganha as ruas, trazendo um sentimento de otimismo que contagia desde o vendedor ambulante até o mais alto funcionário do clube. Há um sorriso compartilhado entre aqueles que sabem o quanto sofreram no passado e o quanto merecem viver momentos de pura alegria e celebração com a chegada de uma lenda viva do futebol. O esporte tem esse poder de cura social, transformando a expectativa em uma energia positiva que melhora o humor e renova as esperanças de uma comunidade inteira. A especulação sobre o futuro do craque na colina histórica já entrou para o folclore do clube como um daqueles momentos em que a paixão superou a razão e tomou conta do debate público de maneira absoluta. Não importa o que digam os especialistas ou os relatórios financeiros, o que vale é a emoção sentida pelo torcedor ao imaginar a faixa diagonal cruzando o peito de um dos maiores camisas 10 da nossa era. O futebol sem essa capacidade de fabulação seria um esporte sem alma, reduzido a estatísticas frias que não traduzem o amor que sentimos pelas nossas cores. Enquanto aguardamos os próximos capítulos dessa novela que mexeu com as estruturas do futebol nacional, continuamos firmes no nosso papel de apoiar, cantar e acreditar que o melhor sempre está por vir para o nosso clube. A história nos ensinou a nunca duvidar da força de uma instituição que nasceu da união popular e que sempre encontrou caminhos para se reerguer com dignidade e glória absoluta. O boato segue vivo, a torcida segue sonhando e o sentimento por essas cores permanece inabalável diante de qualquer cenário que o futuro decida nos apresentar. A classe de um jogador que venceu a bola de ouro caminhando a passos largos pelo gramado de São Januário seria a imagem definitiva de uma era de reconstrução e ambição renovada. Seria a prova cabal de que a tradição não se compra e que o respeito conquistado ao longo de mais de um século de história vale mais do que qualquer fortuna passageira. O torcedor sabe disso e se orgulha de fazer parte de uma comunidade que atrai esse tipo de narrativa grandiosa e inspiradora. O destino do futebol é traçado por forças que muitas vezes escapam ao nosso controle racional, restando-nos apenas viver a intensidade de cada momento. A especulação em torno do meio-campista croata e sua possível ligação com o clube do Rio de Janeiro é o reflexo de um futebol que ainda se permite ser romântico e sonhador no meio de tanta modernidade e frieza comercial. É a prova de que o amor do torcedor é capaz de criar pontes imaginárias entre continentes, trazendo para perto quem parecia estar distante demais para alcançar. Continuaremos acompanhando cada passo dessa jornada com os olhos brilhando e o coração aberto para o extraordinário. Pois ser torcedor é, acima de tudo, ter a coragem de acreditar no impossível todos os dias da nossa vida. A energia que emana da arquibancada quando um boato dessa magnitude começa a fazer sentido é algo que não se pode quantificar ou explicar em manuais de marketing esportivo. É um fenômeno social puro, onde milhares de pessoas compartilham o mesmo sonho e a mesma visão de futuro para a instituição, que amam acima de tudo. Essa corrente positiva tem força própria e é capaz de influenciar decisões, mover montanhas e criar as condições necessárias para que os milagres aconteçam no momento em que menos se espera. O poder da torcida é a maior riqueza que o clube possui em sua história secular.
Os jornalistas mais experientes sabem que no mercado da bola as coisas mudam em um piscar de olhos, e o que hoje parece um rumor distante pode se transformar na grande manchete de amanhã. É por isso que ninguém se atreve a descartar categoricamente a especulação, mantendo sempre uma margem de dúvida que alimenta o imaginário popular de forma contínua. A incerteza é o tempero que torna o futebol o esporte mais fascinante do planeta, onde o roteiro nunca está predefinido e as surpresas aguardam em cada esquina da trajetória dos clubes. A possibilidade de ver o maestro ditando o ritmo de clássicos eletrizantes no Maracanã ou comandando batalhas épicas sob o calor da colina histórica é um combustível poderoso para a imaginação vascaína. O torcedor consegue visualizar mentalmente cada passe, cada lançamento em profundidade e cada gesto de liderança que o craque traria para o grupo de jogadores atuais. Esse exercício de projeção é uma das formas mais puras de vivenciar a paixão pelo futebol, transformando o cotidiano em uma constante celebração do talento e da grandeza do clube. A especulação ganha contornos de urgência à medida que o fechamento da janela de transferência se aproxima, fazendo com que cada minuto pareça uma eternidade para quem aguarda uma definição oficial. Os debates nos programas esportivos se intensificam, com opiniões divididas entre aqueles que enxergam a viabilidade do projeto e aqueles que preferem adotar uma postura mais cautelosa diante das dificuldades naturais do negócio. O torcedor assiste a tudo com o coração na boca, torcendo para que a balança da realidade incline em favor dos seus desejos mais profundos e apaixonados. O respeito que o jogador possui no cenário mundial seria um selo de qualidade para todo o futebol brasileiro, elevando o nível de competitividade e visibilidade da Liga Nacional, como um todo nas transmissões estrangeiras. Sua chegada seria celebrada não apenas pelos vascaínos, mas por todos os amantes do bom futebol que valorizam a presença de gênios nos gramados do país que exporta talentos para o mundo todo. Essa visão macroeconômica e esportiva dá ainda mais sustentação aos argumentos de quem defende a concretização desse sonho que começou nas redes sociais. A história do clube é rica em capítulos onde o improvável se fez real graças à coragem de seus dirigentes e à fé inabalável de sua imensa torcida espalhada por todos os cantos do território nacional. Relembrar esses momentos de glória passada nos dá a certeza de que a instituição tem tamanho e forças suficientes para realizar qualquer movimento no mercado, por mais audacioso que ele possa parecer aos olhos dos adversários. A tradição vascaína é uma chama que nunca se apaga e que se alimenta da ambição de ser sempre pioneira no esporte nacional. A especulação continua viva nos corações dos apaixonados como um farol de esperança em meio aos desafios do calendário esportivo, mostrando que o amor pelas cores do clube está acima de qualquer resultado imediato de campo. É a celebração do direito de sonhar alto, de desejar o melhor para a equipe e de acreditar que o manto sagrado tem o poder de atrair os maiores talentos da história do futebol mundial. Continuaremos vigilantes, acompanhando cada boato com a intensidade de quem sabe que a glória pode estar a apenas um acerto de distância. Os treinos da equipe ganhariam uma nova dinâmica com os olhares atentos da imprensa focados em cada detalhe, buscando antecipar qualquer novidade que pudesse confirmar a chegada do reforço internacional, tão esperado por todos. O clima de expectativa nos bastidores é palpável, criando uma atmosfera positiva que impulsiona o rendimento dos atletas que já defendem as cores do clube com dedicação extrema no dia a dia. A especulação, mesmo antes de se concretizar, já exerce um papel transformador no ambiente interno da instituição carioca. O futebol é feito de narrativas que se cruzam de forma inesperada, e a união entre a genialidade de um meio-campista clássico e a paixão avassaladora de uma torcida popular seria o roteiro perfeito para um filme de sucesso garantido. As arquibancadas de São Januário seriam um cenário ideal para essa exibição de talento puro, onde o futebol é vivido em sua essência mais visceral e autêntica pelas mãos do povo. A especulação nos convida a fazer parte dessa história, mantendo a chama da esperança acesa no peito de cada vascaíno que se recusa a deixar de sonhar. A cada pôr do sol na Baía de Guanabara, a torcida renova suas preces e suas esperanças de ver o desfecho feliz dessa especulação que parou o país e movimentou os bastidores do futebol nos dois lados do oceano. A certeza de que estamos no caminho certo para resgatar a grandiosidade histórica do clube nos dá forças para continuar apoiando o time em cada partida, independente dos nomes que entrem em campo para defender nossas cores sagradas. O sentimento não para, e a paixão pela instituição é o que nos move rumo ao futuro radiante que merecemos construir juntos.
A elegância do passe de 3 dedos encontrando o atacante em velocidade na grande área é a cena que se repete em looping na mente dos torcedores mais criativos, que já conseguem antecipar a narração dos gols históricos que viriam com essa contratação fantástica. O futebol é a arte do possível. E no território sagrado da colina tudo pode acontecer quando a energia da torcida se une em torno de um objetivo comum com tanta intensidade e dedicação verdadeira. O rumor permanece forte porque reflete o desejo sincero de ver o clube no topo, lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Os veteranos de arquibancada sorriem ao ouvir os comentários dos mais jovens, sabendo que essa capacidade de se entusiasmar com um boato de mercado é o que mantém a juventude da alma vascaína intacta ao longo das gerações que se sucedem no apoio incondicional ao time. Essa transmissão de afeto e esperança entre pais e filhos é o maior patrimônio do clube, garantindo que a chama da paixão continue queimando forte e iluminando o caminho dos que virão depois de nós para defender essa bandeira histórica. A especulação é apenas mais um elo nessa corrente eterna de amor. A diretoria sabe que a torcida comprou a ideia e que a expectativa gerada é uma responsabilidade imensa que exige cuidado, seriedade e transparência em todas as ações institucionais ligadas ao departamento de futebol profissional. O trabalho silencioso nos bastidores continua sendo a melhor estratégia para proteger os interesses da agremiação e garantir que, caso haja uma oportunidade real de negócio, o clube esteja pronto para agir com a rapidez e a eficiência que o momento exige de uma gestão moderna. A especulação sobre o futuro do craque europeu vestindo a camisa cruz-maltina é o tema que domina as conversas nas esquinas, nas redes, mostrando que o futebol é a manifestação cultural mais viva e pulsante do povo brasileiro em seu cotidiano. Não há distância geográfica ou barreira linguística capaz de frear a imaginação de quem ama o clube e deseja ver sua história honrada por um dos maiores talentos que o mundo já viu desfilar nos gramados internacionais de maior prestígio do planeta. Enquanto a bola continua rolando e o campeonato segue seu curso natural, nós continuamos aqui, fazendo a nossa parte na arquibancada, cantando sem parar e empurrando o time rumo às vitórias necessárias para consolidar nossa posição entre os grandes do futebol nacional. A especulação nos acompanha como um sonho bom que pode se realizar a qualquer momento, trazendo uma dose extra de motivação para enfrentar os desafios do dia a dia com o otimismo renovado que só o futebol é capaz de proporcionar aos seus fiéis seguidores. A mística vascaína se alimenta desse desejo constante de superação e de busca pelo extraordinário em cada detalhe de sua existência secular como clube do povo e para o povo que sempre lutou por justiça e igualdade no esporte brasileiro. A contratação de uma estrela internacional seria a coroação desse espírito pioneiro que desafia as lógicas estabelecidas do mercado para escrever sua própria história, com as tintas da paixão popular e do talento puro dentro das 4 linhas do gramado de jogo. A certeza de que a camisa diagonal tem um poder de atração único nos dá a tranquilidade de saber que, seja qual for o desfecho dessa especulação específica, o clube continuará sendo um destino cobiçado por grandes profissionais que valorizam a história e a paixão verdadeira das arquibancadas. O orgulho de ser vascaíno não depende de um único nome, mas se fortalece quando vemos nossa instituição associada aos maiores gênios da história do esporte mundial em debates que cruzam fronteiras internacionais. O futuro está logo ali, e cada novo amanhecer traz a promessa de novas informações, novos rumos e a possibilidade real de ver a especulação se transformar na mais bela realidade da história moderna da colina sagrada do futebol carioca. Seguiremos juntos, com a fé inabalável que nos caracteriza e com a certeza de que a grandeza do nosso time é eterna e resistirá a qualquer teste do tempo ou das circunstâncias do mercado esportivo globalizado. A especulação segue seu curso, e nós seguimos com o coração cheio de esperança e amor por essas cores sagradas. Se você gostou desta análise profunda e cheia de paixão sobre os rumos do nosso futebol, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho independente. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, garantindo que você não perca nenhum detalhe das próximas novidades e bastidores do mercado da bola que traremos em primeira mão para você. Deixe seu comentário compartilhando sua opinião sobre essa especulação e participe ativamente da nossa comunidade apaixonada por futebol. Contamos com o seu apoio para continuar crescendo e trazendo conteúdos de qualidade feitos de torcedor para torcedor.